Bom dia, aprendizes. Bom dia àquele que nos ouve. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Mais um programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela sua rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Já completamos um mês de movimento, né? E o grande propósito é seguir em frente, para que possamos aí favorecer o planeta, o mundo, as pessoas, o país, os estados, as cidades, os bairros, as residências, enfim, as moradias, né? De todos aqueles que buscam, de alguma forma, um caminho. Não importa o que buscam, né? Mas cada um tem uma coisa para colocar em ordem ou várias coisas, né? Então, como eu já disse a vocês, né? A cor rosa, ela é um fortalecedor, né, do humano. A cor rosa, ela também purifica o corpo internamente, né, trabalha de várias formas, né. Uma hora nós nos aprofundaremos sobre tudo isso, tem bastante coisa para a gente estudar, né. E a cor rosa, ela representa toda a hoste angelical, né, que é a construção da terça-feira, né. Então, quando o mundo foi criado, começou a ser criado, né? Quando chegou na terça-feira, né? Toda a hoste angélica, os anjos, os arcanjos, os serafins, todos foram preparados, desenvolvidos, criados para servir à humanidade, né? Para proteger, trazer conhecimento, né? E assim por diante. Então, quando você usa, por exemplo, um sulfite rosa, um papel rosa, para você escrever um desejo, por exemplo, como eu já disse para vocês, né? Quando você escreve um desejo, você está desenhando uma ideia. E aí, o que acontece? O universo está lendo aquilo, né? Então, essa relação com a realização dos desejos, né? A parte angelical, embora não é necessário você crer nisso ou não, compreender ou não, né? É simplesmente fazer, né? Então, por exemplo, né? Os números, eles vão de 1 a 9, né? Que seria o 9, o humano mais elevado, né? Vamos dizer assim, o iniciado, o eremita, o ermitão, né? Aquele que atinge, né? Você começa pelo 1, vai para o 2, para o 3, para o 4, é uma sequência de vibração, de realizações na vida, né? Embora você saiba disso ou não, tanto faz. A vida, ela funciona assim. Todo aspecto, profissionalmente, amorosamente, tudo ele tem esses 9 caminhos, né? Quando o humano ele chega no caminho número 9, que ele está começando a ter sabedoria, a ter conhecimento, o 1, o princípio, se repete novamente. E aí entra o 0, né, que é o divino, né? E um acoplado com o 0, você tem o 10, que chegamos ao divino, né? Então você tem os 10 caminhos, né? Então, por exemplo, assim, faça uma relação de desejos, coloca lá, numera, faça lápis que é melhor. Você coloca lá, um embaixo do outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E você vê o que você mais necessita hoje, agora, imediato. Escreve em cima. Em poucas palavras, né? Não é necessário escrever uma carta, é só colocar ali, necessito disso, né? Número 2, número 3, número 4, né? Se você não tem os 10, amém, né? Você coloca lá conhecimento, inteligência, né?
Menos saúde, porque saúde o universo dá. Se você pede, é porque você não tem, tá? Você vai pedir tudo aquilo que você não tem, tá? Então, aquela coisa que as pessoas dizem, né? Tendo saúde, o resto, bom, já chamou o resto de resto, né? Então, você está ofendendo o resto, o restante, né? O que eu peço é saúde. Então, proteção, né? Enfim, tudo menos a saúde. Se a pessoa tem uma enfermidade, o que ela tem que pedir? A cura, porque a saúde não cabe dentro da enfermidade, né? Então, o médico está lá lutando para curar o paciente, né? Medicamentos ou cirurgias, o caminho todo da medicina, né? E quando você pede, por exemplo, ali uma cura, um favorecimento, pode ser que o médico tenha um lampejo, né? Aparece um outro profissional que ajude ele, enfim. Tudo vai fazer o universo se organizar para te ajudar, tá? É por isso que nós temos aí hoje a medicina, né? Que tanto nos auxilia, tanto a medicina humana como a medicina veterinária, que está aí pronta para trazer com vários recursos, equipamentos, uma série de coisas que ajudam bastante aí os humanos. Então, se o humano, do outro lado, ele rezar um pouco, ele fazer um pouco de movimento, ser mais positivo naquilo que ele vive, ele também está ajudando todo esse lado, dos dois lados, né? Então, você vai pegar esse papel e vai escrever 10 itens, 10 desejos, né? Numa ordem que você necessite. Mas pode ser que aconteça as coisas numa ordem diferente disso. Vamos dizer que o número 5 realizou primeiro, né? Então, como eu escrevi a lápis, o que eu faço? Eu apago o número 5, né? E subo todo mundo. O 6 vai para o 5, o 7 vai para o 6, o 8 vai para o 7, o 9 vai para o 8, né? E o 10 vai para o 9. E sobra um embaixo, não é isso? Eu vou lá e coloco outra coisa, tá? Então, você vai criando um desejo novo lá embaixo, né? Então, entenda uma coisa assim, tábua de esmeralda. O que está embaixo é como o que está em cima. O que está em cima é como o que está embaixo, para que se cumpra a grande obra, todo desejo, né? Então, quando você faz isso, e de preferência deixar esse papel aberto, se você puder, senão põe dentro de um caderno, de um livro, ou põe na sua gaveta de roupas, né? Você levanta uma roupa, põe lá, para ninguém ficar xeretando, vendo, não interessa, né? Ou tanto faz. Se você mora sozinho, sozinha, deixa ela aberta, enfim. Se ele ficar aberto, é mais fácil para o universo ler. Mesmo que estiver debaixo de alguma coisa, não tem problema. O que não é interessante é dobrá-lo, né? E mantenha isso para a vida toda, se você quiser. É uma maneira de você criar um vínculo com seus desejos. Isso vai se fortalecer. Não é necessário colocar data, nada disso, né? Você só escreve lá em cima, meus desejos, ponto. E de 1 a 10. Então, é uma construção humana que está lá, são 10 movimentos, são os 10 sefirotes, né? As 10 construções dentro da roda da fortuna, né? E você está lá escrevendo, colocando atenção, e eu tenho certeza que os resultados começam a acontecer, começam a aparecer. Todo o mundo, ele é hiper simples, por isso que assusta, né? O conhecimento, ele é fácil de você aderir a ele, adquirir conhecimento, porque o mundo da sabedoria é prático. Você não pode fazer uma coisa, falar, daqui 5 anos está pronto. Cara, não dá. Se a pessoa tiver com fome, como é que uma comida pode demorar um tempão, né? Tem que ser pelo menos um período natural para acontecer, para se alimentar e pronto. Então, tudo neste mundo tem um período para acontecer, né? E, às vezes, a pessoa... É mais fácil falar, olha, mas não está acontecendo. A culpa é sua, você não sei o que e tal. Olha, gente, põe atenção nas suas coisas. Se você não crê, creia não crendo mesmo, tá? Seja mais positivo, positiva, fale menos, procure falar menos palavras pesadas, né? Não estou falando para não falar nada, não é isso, é só maneirar, né?
procurar não ofender ninguém, né? Sabe, são alguns cuidados básicos e simples, né? Cumprimente as pessoas, isso, não é necessário um excesso ou gentileza, né? Esse papo de gentileza, a gente já falou sobre isso, né? Então, o conhecimento é uma coisa reta, retidão, prático, pumba. Fez, aconteceu, fez, aconteceu, fez, aconteceu, fez, aconteceu, acabou. Tem que focar no efeito, não ficar preocupado na causa. Ah, como isso? Não, faz, imagina, né? Escreve lá. E de vez em quando, todo dia, dá uma lida, vai reforçando aquilo e pronto. De alguma maneira, você vai realizar. Vai acontecer, tá? Eu creio que o humano, ele é uma parte do Criador, né? Ele faz, assim, uma ligação direta com esse todo, né? Então, essa partícula divina que nós temos, né, você tem que exercer ela, colocar ela em movimento. Fazer isso, ir adiante, para além, ir além, transformar no infinito, né? Se mais pessoas começam a fazer isso, temos uma realização diferente. Então, por exemplo, assim, as pessoas estão mais focadas em realizar coisas, está lá, né? O pessoal fala assim, mas é só coisa material, e ficar pedindo, não sei o que, não liga para isso não, que não sei o quê, que... Então, isso é uma conversa daquele que não quer fazer nada. O que tiver que ser meu, vai ser meu. Nesta vida ou em outras? Olha, a respostinha pronta não vai ajudar em nada, tá? Mas é a cabeça de cada um, né? Então, assim, você veio para cá para fazer alguma coisa, fazer esse mundo caminhar, fazer esse mundo andar, fazer a sua parte dentro de um todo, né? E você tem que realizar as coisas para você ter a sua satisfação, né? Ter a sua estrutura, ter o seu conforto, né? Algum tempo lá atrás, os aprendizes que estão comigo já há algum tempo sabem disso, né? Eu me concentrei e perguntei para o Saint Germain, falou, olha, eu necessito de uma palavra que possa expressar a necessidade humana para mim poder criar meus trabalhos. Bom, de pronta, ele me falou, né? Eternidade e perfeição. São duas palavras, né? Mas ele me falou, olha, não é isso. Eu vou te falar. E essa palavra levou pelo menos uns 2 anos para ele me falar. E um dia, do nada, falou, a palavra é conforto. Então, na vida, você tem que buscar conforto, né? Ter uma vida confortável. Não como todo mundo, né, que se encosta aí, vive numa zona de conforto. Isso é bem diferente. Então, o cara não quer sair da zona de conforto dele. Ele não quer ir ali, ele não quer estudar, ele não quer se mexer. Do jeito que tá bom. Não sei o que lá, né? Então, não faz nenhum movimento, não faz nada acontecer. Não existe a realização. Infelizmente é isso, e é triste esse tipo de coisa, de atitude, né? Então, quando você pensa na palavra conforto, quando você escreve, você busca, né? Ou pode colocar em um dos 10 desejos, né? Conforto. Não existe um direcionamento, né? Por exemplo, pode ter um sapato XYZ, precisa ser o mais caro do mundo, mas ele é confortável, né? Você pode não ter o carro dos seus sonhos ainda, mas ele é confortável, as roupas, enfim. Eu quero dizer isso, né? O que você vive, né, tem que ser confortável, mesmo no relacionamento, o amor, o trabalho. Olha, tá confortável aqui, eu tô bem, né? Esse confortável, você não caindo numa zona de conforto, ele começa a melhorar cada vez mais e se houver a possibilidade de crescimento, como uma promoção, mudança de trabalho, mudança de casa, ter um relacionamento verdadeiro, né? Ou melhorar o que está acontecendo, enfim. O conforto, ele vai trazer a melhora de tudo. Porque se alguma coisa não está bem, não está confortável, né?
Então você entra no lugar e fala, nossa, cara, não estou confortável aqui, cara, tá meio estranho esse troço aqui. Vai embora. Se alguém do seu lado te incomoda, não está confortável, levanta, pede licença, vai embora. Sabe, eu creio que você tem que começar a dar para o universo, né, aquilo que você está falando. Então, se você agir como se fosse para que um dia seja, as coisas começam a mudar, né? E isso que é a metafísica, isso que é usar o conhecimento, isso que é usar a sabedoria. Então, aproveita a oportunidade, né? Usa o material, põe adiante, ensina as pessoas a usar. Nós temos que ter um mundo melhor, todo mundo veio para ser feliz e as coisas têm que andar, né? Não podemos estar num mundo de dificuldades, não é isso que funciona, mas tudo é sofrimento, e é difícil, e é assim mesmo, e não sei o quê. Não, não. Eu aceito, mas não quero. Eu necessito ter uma vida diferenciada, e eu vou trabalhar para isso. Então, às vezes, né, não é que esteja certo ou errado, a pessoa começa a fazer um monte de curso, um monte de palestra, um monte de coisa, na ânsia de consertar isso, né? Mas isso tudo é um mundo material, é um mundo humano, que está de ponta cabeça, né? Eu necessito entrar em um mundo divino, um mundo diferente, um mundo paralelo, né? Para poder melhorar as coisas, né? Para que uma caneta exista, alguém teve uma ideia. Essa caneta, até algum tempo atrás, ela não existia. Não estava entre nós, como toda coisa que se inventa, que se faz, né? Então, quantas camisetas são feitas no mundo todo nesse dia, né? Até ontem elas não existiam, estavam em tecido, ou estavam cortadas, ou estavam em moldes, eu não sei como é que chamam essas coisas, mas é por aí, né? Então, essas camisetas, vamos colocar assim, elas foram criadas de um dia para o outro, ou nesse dia, né? Passaram a existir. Mas por que elas passaram a existir? Bom, porque alguém teve uma ideia de fazer. Do outro lado, alguém teve uma ideia de criar um tecido. Do outro lado, alguém teve a ideia de aprender a costurar. E vai se somando as habilidades, né? Então, dar forma às coisas é partir do nada sempre. Alguém teve uma imaginação, ele vê um desenho de uma roupa, alguma coisa, passa pela cabeça, começa a desenhar, a mão vai para o outro lado e começa a criar. Ou a costureira escorrega, sei lá, a agulha para algum lado e fica diferente. Estou só falando, né? Então, a criação, ela sempre vem do nada, né? Então, quando você pega um papel e escreve, você está criando do nada ao tudo. Está lá, está registrando aquilo que você não tem, aquilo que você busca, aquilo que você quer. Então, de alguma forma, isso vem até você. E assim as coisas caminham da melhor maneira, tá? O propósito, né, de todo conhecimento hoje, ele é melhorar este mundo humano, né, trabalhar o planeta, para que o planeta possa evoluir cada vez mais. O planeta hoje está muito bem evoluído, o humano ele está bem atrasado com relação a isso, né? Temos o mundo animal, que hoje está bem à frente do mundo humano, então temos que mantê-lo, manter firme em cima disso, né? O reino elemental está aí, embora as pessoas creiam ou não, enxergam ou não, está tudo certo, né? Ele está aí, caminhando. E o equilíbrio dos elementos, né? Então, se um elemento ele se desequilibra, né? Você vai ter inundações, você vai ter calor demais, ou a terra pode tremer, né? Ou os vulcões podem entrar em movimento com fogo, enfim. Por isso que a oração, a reza, os trabalhos do outro lado são importantes para trazer equilíbrio, né? Porque muitos pensam só na matéria e o outro lado fica desguarnecido. Poucos pensam em rezar, né? Como tem nós aqui que estão aqui conversando, falando, vocês estão aí ouvindo, participando, né?
tem gente no mundo também trabalhando para isso, né? Também tem grupos, pessoas que se dedicam, que querem um mundo diferenciado, estão colocando atenção nisso, estão cuidando de animais, cuidando de humanos, cuidando das coisas. Então, quanto mais isso se conscientiza, né? Então, não é necessário você sair por aí desbravando, não é isso. É você estar no teu cantinho ali, rezando, orando, tendo conhecimento, tendo contato com isso, fazendo isso acontecer, tá? Então, para isso, né? A partir de hoje, eu quero começar a buscar um caminho um pouco mais elevado. Fizemos aí um mês de programa, né? Vou manter a chamada de limão 3 vezes ainda por um período, né? Por uma purificação, uma limpeza. Eu quero falar um pouco depois sobre a grande hoste ascensionada, a hoste angélica, os ascensionados, a grande fraternidade branca, né? Todo esse movimento que hoje está aí, né? Os arturianos, comando intergaláctico Astar Sheran e outros, né? Cryon, tem muita gente aí trabalhando pelo planeta e o humano necessita aprender, né? Muitos já sabem, outros sabem alguma coisa, outros não conhecem nada, mas isso não quer dizer nada. Você está num mundo que esse conhecimento está aí. Se você acessou ele hoje, que ótimo. Até ontem você não conhecia, hoje você conhece, tá vendo? Já veio do nada ou tudo, já começou a acontecer, tá? Então, vamos lá. Eu vou principiar aqui pela chama verde limão, e aí a gente vai dando continuidade, vai conversando, e suavemente vamos colocando a vida em movimento, em ordem, né? Quero deixar um recado, né? Nós temos 17 de maio, 10 da manhã, um movimento presencial, né? Sobre as velas, né? A utilização, as cores, como funcionam, né? E tem várias construções que a gente foi criando durante esses 20 e poucos anos aí de trabalho da escola. Então, o Instituto ele usa as velas de várias maneiras e eu quero compartilhar isso com vocês. Uma aula, praticamente, é uma aula, né, de conhecimento. E isso é gratuito, né? Só que é presencial, tem que ser, não tem como, né? E você pode ir direto, não é necessário se inscrever, porque às vezes a inscrição, eu creio que ela atrapalha muita gente, pessoas que às vezes não têm ideia de fazer isso, entrar num site, às vezes não tem como pedir para um sobrinho, uma neta, um sobrinho, enfim. Então é só ir lá, depois entra em contato, deixa o endereço direitinho, tudo, e vamos juntos conversar um pouco sobre esse conhecimento. 17 de maio, 10 da manhã, tá bom? Eu sou Ayam, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem, apenas parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sob a condição, eu fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me aonde deveis, e eu cumprirei a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docemente nessa situação, instala-te aí para morar. Aquece, aquece, espalha-te, aumenta de volume, mostra-nos para terminar a ossatura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, Ayam, Ayam. Nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde-limão, nós te pedimos te insinuares nesta situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, aquece, aquece. Ó poderosa chama verde-limão, e faz rebentar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam,
a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, nivelando pela luz do grande sol central. Ó, poderosa chama verde limão, corre na situação, e aquece, 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 a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece os fatores com muita coisa e coloca a no Ayam, 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 que eu te agradeço o apelo a que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós vos agradecemos os apelos que não esqueceremos de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Eu sou Ayam. A chama verde limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói no do bom, do bem, do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, mensagem sobre a condição, e fico embaixo, aqueço, meu volume aumente para terminar a condição que bem se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviai-me onde deveis e cumprirei a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão que clarifica as situações. Chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis. Corre docemente dessa situação, instala tempo para morar, aquece, 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 espalha, te aumenta de volume e mostra-nos para terminar a altura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, Ayam, Ayam. Nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós te pedimos, te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, 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 ó poderosa chama verde limão e faz arrebentar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. E eu peço e comando que esse apelo seja entendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente no meu coração, poderosa chama verde limão, corre na situação, me aquece, 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 a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a tua escolha da coisa e coloca no Ayam, 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 e eu te agradeço pelo que atendesses. Ó Deus Todo-Poderoso, presente no meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós agradecemos apenas que não esqueceremos de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Eu sou Ayam. A chama verde limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói no nome do bom, do bem, do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, mensagem sobre a condição, e fico embaixo, aqueço, aqueço, meu volume aumente para terminar a condição que bem se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviai-me de dever e cumprirei minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão clarifica as situações. Chama verde limão aos milhares de sóis, chama verde limão aos milhares de sóis, chama verde limão aos milhares de sóis. Corre docemente nessa situação, instala-te para morar. Aquece, aquece, aquece. Espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra o reverso das coisas. Ayam, 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 nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, a poderosa chama verde limão, nós te pedimos, te insinuares nessa situação, e te esperares em torno e por dentro. Aquece, 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 ó poderosa chama verde limão, e faz alimentar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. E eu peço e comando que esse apelo seja entendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre na situação, me aquece, 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 a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece as alturas escolhidas da coisa e coloca a no Ayam, 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 e eu te agradeço pelo que atendesses. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós vos agradecemos a pelos que não esqueceremos de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. É isso aí. 3 vezes, trabalho realizado. Vamos deixar aqui o universo haja, né? Trazendo aí aquilo que é necessário para que as coisas se realizem, se concretizem e aconteçam da melhor maneira possível. Tá bom? Bom, como eu falei para vocês, né? Já há muitos anos, né? Todo o grupo da quarta dimensão vem trabalhando para a humanidade, né? Tivemos uma primeira guerra, né, mundial, onde muita coisa ali aconteceu, né, de não favorável.
e depois caminhamos para a segunda, né? Para que não houvesse a terceira, a grande fraternidade branca foi desenvolvida para isso, né? É claro que vivemos sob alguns conflitos, algumas coisas, mas é um processo humano, né? E cada um sabe da sua vida, e essas coisas são processos naturais da humanidade, as transformações, né? Então, já desde algum tempo, né, todo esse outro lado, ele vem tendo uma atenção diferenciada, porque quando chegamos ao ano 2000, né, as coisas mudaram. Então, nós estávamos até 1999, né, nós tínhamos o 1 na frente, 1000, né, então o mundo ele era lento, né, então 900 e pouco, 800 e pouco, 700 e pouco, chegamos no 1000. Então, o tempo ele acelera quase nada. Quando entrou no ano 2000, o tempo acelerou. Então, você percebe hoje que os dias são mais curtos, tudo é diferente, né? Então, a pessoa fala assim, poxa, mas as pessoas vivem hoje 50, 70 anos. Então, só que há um tempo atrás se vivia 50 anos vividos. Esse, hoje, com 50 anos, a pessoa tem o quê? 20, 25? Seria, né? Então, né? Enfim. Mas aí é uma questão de cada um. Não adianta crer nisso ou não, né? O mundo, ele acelerou, ele mudou os eixos, eles se encontraram. Tem um monte de coisa acontecendo, né? Que se a pessoa ela não tem ideia disso, não adianta. É muita coisa para falar, né? E às vezes o entendimento demora um pouco, porque às vezes fala, poxa, mas essas coisas existem e tal. Sim, tem um mundo acontecendo aí fora, né? Então, com isso, né? Toda essa parte de uma dimensão superior entrou em ação, né? A voz angélica, ascensionada, para ajudar os humanos a caminharem cada vez mais, né? E Saint Germain é um dos grandes conhecidos, né? Que com essa relação do eu sou, né? E isso vem fortalecendo já há muito tempo, né? A própria influência dele durante séculos na Europa, depois nos Estados Unidos, né? Agora estão focados no Brasil, enfim, e no mundo todo, né? Então nós devemos trabalhar em cima disso, compreender um pouco mais e procurar desenvolver a nossa percepção e, junto com isso, fazer o mundo caminhar diferente, né? Quando você emana, quando você cria um caminho, né, de conhecimento, ele vai reverberando e vai tocando as pessoas. É como se cada um fosse uma antena, né, que está captando tanto as coisas divinas, as coisas sutis, né, e ao mesmo tempo você está transmitindo, né, isso aos outros, mesmo sem falar nada, sem abrir a boca, só de você existir. Você está aí, você está emanando isso está sendo colocado adiante de uma maneira natural, né? Então vamos falar hoje sobre vitória. Amigos da luz, que palavra maravilhosa é amizade. Inclusive, uma das nossas vértebras, né, chama-se amizade. É a grande atividade impessoal da vida, que pela lei interna de sua própria atração, cria que conhecemos como verdadeira amizade. E é dito, né? Quem tem amigos tem tudo. É isso, já contei para vocês essa história, né? Dois sábios conversando, né, numa cabana, numa noite fria, estavam ali, tomando seu vinho, comendo seu pão, né? Conversando. E tarde da noite, um disse: olha, eu tenho que ir embora agora, né? Tá muito bom isso aqui, mas eu necessito caminhar, né? E aí o outro falou: olha, antes de você ir embora, me responda uma coisa, né? O que é importante para você? Ele falou: bom, importante para mim, ele olhou ao redor e disse: bom, importante é isso aqui, ó.
uma mesa farta, um bom vinho, uma boa conversa. Isso para mim é importante. Se despediu. Mas antes de sair, ele falou: bom, e para você que está ficando aí, o que é importante para você? Ele falou: olha, importante é ter amigos, né? Porque quem tem amigo tem o vinho, tem a mesa farta, tem o teto, tem uma boa conversa e assim por diante, né? Então, quem tem amigo tem tudo. O amigo verdadeiro, ele retrata esse movimento, né? Então, nesse dia, vamos até o jardim do coração. Observe as belezas que estão lá. A libertação de todas as qualidades humanas e a realização dos seus grandes desejos. Nesses desejos, cada coração está chegando a saber que seu chamado foi para a luz, que esse chamado está satisfeito nesse dia. Que a plenitude do teu poder infinito, ó luz, dentro de cada forma humana, entre e encontre sua resposta. E no jardim do seu coração, reúna as flores que florescerão para sempre nos jardins dos seus próprios corações. Que elas sejam glorificadas na representação de toda a grande lei da vida, que reserva para a humanidade. Ele esperou tanto tempo, ele esperou até que a atenção da humanidade lhe desse a oportunidade de inundar e mostrar ao indivíduo seu jardim. Tenha sido cuidado ou não. Se tinha sido cuidado adequadamente, as coisas caminham diferente. Então, é dito, né? No nosso coração, é como se fosse um jardim onde você planta as coisas, né? Como eu já falei para vocês, não sei se já falei, bom, já falo bastante, mas talvez eu não falei no programa ainda, mas chega um certo ponto do conhecimento que você tem que começar a pensar com o seu coração e sentir com a sua cabeça, né? E os seus desejos, as suas buscas, aquilo que você almeja, que você foca, que você busca, colocar no seu coração, né? O nosso cérebro, ele é totalmente elétrico, né? Eletricidade. Então, os impulsos elétricos, né? Elétrons, nêutrons e prótons, né? Então, a parte dos elétrons são os desejos, né? Você cria um campo magnético quando você busca as coisas, um campo de eletricidade, né? E o neutro, né? Ele é a alimentação daquilo, né? Colocar foco, trabalhar, rezar, né? Para as coisas acontecerem. E aí o próton seria a realização. Juntou os três, trouxe o desejo, né? Então, quando você traz para o coração, o que acontece? O coração, né, a grande representação, uma ideia interessante, é você pensar no Homem de Ferro, né, que foi uma grande sacada, né? O timo, né, do lado do coração, ele é como se fosse um gerador de energia, né? Então, a energia contida no coração, ela é eletromagnética. Então, a potência é outra. Então, o coração ele tem 5.000 vezes mais força, mais potência, né, do que você pensar nas coisas. Então tem que
pegar esse pensamento, isso é treino de consciência, colocar no meu coração, colocar os desejos aqui, né? Para que eles se realizem de uma outra maneira, né? Então tem uma força diferente, né? Tem um dínamo aqui no meu peito, né? Então, com isso, né, a criação, ela muda e simplifica e acelera, né? Então, quando eu dou ideia, imagino que é tudo um jardim, que eu tenho umas flores e que eu cuido, né? Estou sempre colocando em ordem. Nesse coração só vai entrar quem eu permitir, né? Eu vou colocar os pensamentos positivos, eu vou colocar meus desejos, né? E todos vão reinar dentro deste reino, deste jardim, né? E aí eu começo a ter aí grandes oportunidades, né? Grandes mudanças, porque eu mudei o ângulo da coisa, né? E por ter mudado o ângulo da coisa, as coisas começaram a caminhar diferente, né? Porque eu compreendi, falou, não, meu coração, ele tem uma força muito grande que eu tenho que aprender a usar, né? E com isso eu consigo colocar essa energia em movimento, simples assim, tá? Hoje, muitos jardins da vida estão sendo colocados em ordem divina. E a beleza que está se reunindo ali é requintada de se contemplar. Após muitos séculos de negligência, esse dia, permita-me favorecê-lo, a projetar ou invocar o reaparecimento do projeto do seu jardim da vida. Então, talvez esses 10 desejos que eu te dei já pode ser um princípio de um projeto, né? Já é um começo. Então, a Vitória está colocando atenção, né, nos humanos, como hoje existem hostes angélicas, né, percorrendo todo o Brasil, o mundo, né, emanando, né, energia financeira nas pessoas, para que as pessoas tenham um respaldo diferente financeiro, para que saiam de estados alarmantes, né, e também tenham o que a gente acabou de falar agora, um conforto, né, na vida, uma visão das coisas diferentes, uma colocação para que as coisas aconteçam de uma maneira diferente, né? Ele esperou tanto tempo para tomar forma novamente. No centro desse jardim da vida está seu lar, o lar da luz, primorosamente belo, repleto de todos os tesouros que suas ações fizeram. Trouxeram à tona e deram vida. Em breve, apenas a perfeição de eternidade, as bênçãos que você deu, permanecerão em seu jardim. Então, tudo é um princípio, né? Nós estamos aí movimentando um caminho um pouco mais elevado agora, porque eu desejo de verdade que todos vocês caminhem cada vez mais, realizem suas coisas, né? Para que tenham vidas melhores do que têm. Se a sua vida já é boa hoje, ela pode ficar melhor. Nunca, por mais que você esteja bem, você pode ficar melhor. Tem que pensar assim, né? Então, tem muitas pessoas que se acomodam. Não, tá bom assim, tô bem, cheguei lá, tô... Então a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa realizada. Eu diria o seguinte, eu sou uma pessoa realizando. Porque a pessoa realizada, ela finalizou o processo, ela acabou. Então o universo fala, bom, se você já realizou, vou para outro, né? Mas eu estou realizando, vamos juntos realizar mais. Imagina se o pessoal fala, olha, eu estou realizado com tudo que eu fiz, eu creio que eu vou desligar um pouco, depois eu vejo o que eu faço. O curso do mar, né, o curso dos rios, fala, olha, eu estou cansado já, que já realizamos bastante, né, são muitos milhões de anos aí para lá e para cá, vamos dar uma paradinha, né?
Então, o humano ele tem que acordar. As coisas não param, as coisas não é porque você para, as coisas param. Então você não pode parar. Tem que estar sempre em movimento. Isso é mais que importante. Tá bom? É isso aí, gente. Aguardo vocês dia 17 de maio, presencial, mesmo vocês estão no Rio. Uma voltinha lá em São Paulo. Vamos estar junto aí, tomando um café e conversando um pouco sobre as velas. Vai ser e é maravilhoso. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Estou aqui para poder ajudar em tudo aquilo que eu posso, para que possamos caminhar juntos e realizarmos. Compartilhem esse material com as pessoas, está lá no YouTube, né? Acabou o nosso programa aqui na rádio, sobe no YouTube, então você vai lá e acessa e, e pode ver novamente, pode copiar as coisas que você necessita, enfim, tá aí, tudo é estudo, tá bom? Um grande beijo a vocês, um excelente dia, muito obrigado e até o próximo.